Olá, gente, tudo bem com vocês? Bom, você já deve estar sabendo a respeito da treta aí, vamos dizer, do racha novamente aí entre a extrema direita, Bolsonaro, agora mais especificamente Bolsonaro contra Nando Moura, né? Algumas pessoas devem dizer assim, vamos dizer que se sentem surpresos, afinal Nando Moura, ele era um ferrenho defensor do Bolsonaro, do bolsonarismo, enfim, do olavismo, tudo isso começou de uma forma totalmente ligada. Mas a gente tem que entender que as coisas dentro da política, né, elas são um pouco mais complexas do que isso, né? Há alguns interesses individuais, eles costumam aparecer, né, que vão além dos interesses do grupo, daquele grupo específico, daquela ideologia, enfim. E o Nando Moura, na minha avaliação, ele utiliza-se de uma ideologia, utiliza-se de um pensamento, de um momento, de uma onda, para ele poder se projetar. Mas ele não, vamos dizer assim, ele não realmente não acredita ou não é totalmente ligado com aquilo que ele fala, né? Por exemplo, por que o Nando Moura aderiu ao cristianismo e atacou os ateus e tal? Por quê? Porque ele sabe que isso daria para ele uma força muito grande, cara. Você ter alguém ali que é contra os ateus e em favor do, supostamente, né? Claro, como eu disse, é algo falso, mas a favor, né, na cabeça das pessoas, do cristianismo, né, de um certo setor ali do cristianismo, vamos dizer assim, mais radical, porra, isso atrai muitas pessoas, né? O ateísmo não é uma coisa que atrai muitas pessoas. O ateísmo, ele concentra muita gente, né? Porque a maioria dos ateus é militante ou gosta de acompanhar coisas relacionadas a isso e tal. Mas é um grupo pequeno, né? Relativamente pequeno comparado aos cristãos. Aos cristãos são a maioria no nosso país. E essa ala de cristãos mais radicais, né? Ela é uma ala que vem crescendo muito. Então acho que o Nando Moura viu isso como uma oportunidade de negócio, como muitos pastores que a gente vê. Então ele pegou essa zona de atuação que é o YouTube. Da mesma forma como utilizou-se ali do Bolsonaro. Mas o Nando Moura, ele consegue se relacionar com isso, introduzir nisso, mas ao mesmo tempo consegue se sair disso. E conseguiu concentrar ali uma galera em torno da pessoa dele e não daquela, vamos dizer, daquela ideologia e tal, né, do bolsonarismo, enfim, do olavismo. Não, ele conseguiu ali girar em torno da pessoa dele, as pessoas confiam nele. Então, por que ele faz isso? É uma coisa que eu sempre soube, né, claro, que em relação ao Bolsonaro, era que, inclusive já tratei desse tema aqui, falando sobre o fim do bolsonarismo, é o seguinte: o Bolsonaro, ele se autodestrói, né? Porque algumas pessoas, muita gente votando no Bolsonaro com alguma confiança de que ele melhoraria o país, né? De uma forma mágica e tal, não sei. Mas enfim, que criou-se esse imaginário, né, na cabeça das pessoas. Então, a partir do momento que ele chegasse na eleição, essa galera mais iludida, assim, achando que a coisa ia melhorar e tal, o país ia melhorar, iria se sair do governo. Iria ficar apenas aqueles realmente mais radicais, né? Do bolsonarismo radical mesmo, bolsomínios, como a gente chama, né? Olavistas, bolsomínios, então. Por isso que, inclusive, o Olavo fez aquela declaração falando que tudo deveria girar em torno do Bolsonaro. Por quê? Ou seja, o que é que ele está dizendo? Ele está dizendo que é necessário você seguir cegamente ele, né? E existe, é claro, uma ala que vai fazer isso. Mas o Nando Moura, estrategicamente, eu acho que estrategicamente falando, do ponto de vista estratégico, ele está certo, né? Não estou falando no sentido moral, mas no sentido estratégico, de manter poder, né? Ele se afastou disso. Ele não aceitou isso, não acatou isso daí, né? E eu acho que realmente o bolsonarismo,
ele tende a ter um fim e breve e trágico, né? Então, eu acredito que seja questão de tempo. Então, essa estratégia do Nando Moura é de se afastar do Bolsonaro mesmo. Então, ele vai lançando ali algumas críticas e tal, e o Bolsonaro, ele seguindo ali a norma ali do Olavo de Carvalho, como o Olavo disse, aqueles que criticarem, saírem fora, você dispensa totalmente. Você quer as pessoas que confiem cegamente em você. Daí o discurso do Bolsonaro na ONU, né? Discurso totalmente ridículo, olavista mesmo, para pessoal que acredita em todas essas teorias da conspiração do Olavo e tudo mais. Ou seja, é um público específico, né? Então, é essa aposta que eles têm, né? Essa aposta deles desse público radical, mais extremista, vamos dizer assim, da extrema direita. E eu acho que o Nando Moura vai ficar ali naquela outra ala, né? Que é uma ala que está se formou, que é aquela ala que se afastou do bolsonarismo, se afastou do olavismo, né? E o Nando Moura é uma dessas alas. É a ala que é mais próxima, ideologicamente falando, mas que quer colocar assim, não, o Bolsonaro não é um deus, não é, a gente não deve confiar cegamente nele. Se ele for contraditório, a gente tem que falar e tal, essas coisas. Mais ou menos assim, né? Claro que eles não vão bater demais, mas algumas coisas eles vão bater, né? Para manter uma postura supostamente moral, ética, né? Então, assim, eu vejo isso como uma estratégia por parte do Nando Moura. Na verdade, uma estratégia por parte tanto do Nando Moura quanto do Bolsonaro, né? Cada um está seguindo ali um rumo, mas ambos são extremamente perigosos. Ambos são extremamente perigosos, né? Como o MBL também é perigoso. Então, assim, existem vários grupos da direita e todos eles são extremamente perigosos, são extremamente deletérios, extremamente ruins para a nossa sociedade brasileira, né? E então eles se dividem, vão se dividindo. O Frota tá indo ali pro lado do Dória e tal. Eu não sei para onde vai o Nando Moura, mas talvez também vá pro lado. Não sei se ele vai pro lado do Dória. Isso aí eu ainda não consigo enxergar, né? Quem é que ele vai apoiar? Talvez Amoedo. Tinha que ser um cara mais conservador, né? Talvez se lançar algum político conservador aí, ou mesmo vai permanecer apoiando o Bolsonaro, um apoio crítico, sei lá. Ou se aparecer algum conservador novo aí, né? Ele apoie também, né? Aí já o MBL, essa galera tá com a tendência de apoiar o Dória para a próxima candidatura. É claro que pode ser que apareça aí um outro candidato, mas pelo menos o que dá a entender agora é que o MBL tá mais pro lado do Dória. Sempre foi mais assim pro lado do PSDB, né? E o DEM se fortaleceu muito também, né? A maioria dos deputados do MBL, né, dos candidatos do MBL, né, que conseguiram se eleger, são do Democratas, né? Então eles têm um apoio ali do Rodrigo Maia, que é o presidente da Câmara, né? Então há toda assim um jogo de poder ali que pode favorecer muito aí o Dória nas próximas eleições, né? E tem também o Amoedo, né, que é um outro candidato aí da direita que teve uma votação bem expressiva, né, nas últimas eleições e pode crescer também, né? Há toda uma coisa aí em torno também do Luciano Huck, que quer se candidatar, e é um candidato que pode ter também muitos votos, porque é uma pessoa extremamente conhecida e muita gente, sabe, tem aquela visão, o povo tem muita aquela visão de que assim, ele ajuda as pessoas no programa dele e tal, né? Sendo que ele tá explorando a imagem dessas pessoas, né? Mas as pessoas veem como ele tá ajudando as pessoas, não sei o que, aquele populismo mais barato que pode ter, né? Mas infelizmente isso tem um certo poder, ele é muito conhecido e muita gente vota assim, eu conheço mais esse cara, eu vejo ele todo dia há tantos anos na Rede Globo e tal, né? Então eu acho que ele, se ele for candidato, ele vai ter muitos votos, sim. Então também é um perigo caso ele seja candidato. Então a gente vai ter que esperar aí para ver quem vão ser os candidatos, os apoios e tudo, pra gente poder ter um panorama mais assim correto assim das eleições, né? Mais fiel, vamos dizer assim. Mas a gente já tá vendo esse jogo aí de
de quem vai ficar com quem, né? Aí começa esses rachas, essas divisões, mas tudo para poder permanecer no poder. O objetivo deles é que a direita permaneça no poder. Então eles vão ali fazendo um jogo, ali vão apresentando um candidato, outro, não estou muito afim desse, mas vou para aquele lado, mas mantendo ali muita gente ali em torno deles, como Nando Moura, por exemplo, mantendo ali aquele pessoal que segue ele. Aí não vão votar mais no Bolsonaro, talvez, ou votem, mas podem votar em outra pessoa, né? Então assim, a gente vai ver aí como é que vai ser esse joguinho. Bem, então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, deixe seu comentário aí. Qual a sua opinião sobre isso? Você acha que é real isso daí? Será que o Nando Moura vai rachar de vez com o bolsonarismo? Ou isso é só um joguinho? Talvez ele